Memórias do Comércio Vale do Paraíba, depoimento de Francisco Adilson Natali, entrevistado por Judite Zuquim e Cláudia Fonseca, Taubaté, 26 de novembro de 2003, entrevista número 19. Bom, senhor Adilson, boa noite. Nós gostaríamos de começar a entrevista com o senhor nos falando o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Boa noite. Meu nome é Francisco Adilson Natali. Nasci em 15 de fevereiro de 1939. O senhor nasceu em que na cidade? cidade de Caçapava, no estado de São Paulo. E o nome dos seus pais? José Francisco Natali e Nelly Nantes Natali. E o nome dos seus avós, o senhor se recorda? Giuseppe Natali e Lúcia Pavarini Natali. E foi o seu avô que migrou para o Vale ou algum antes dele? Sim, eles vieram no vapor San Gotardo em 1894. Vieram de Rovigo, da Itália, até Santos, depois subiram até São Paulo, e aí nos brindaram chegando até Caçapava. E aí começou tudo. Então, e o senhor sabe se eles vinham já direto da Itália para Caçapava ou se foi alguma coisa que foi definida quando eles chegaram no Brasil? O senhor sabe? Não, acho que as coisas começaram a criar corpo com a chegada deles aqui. Embora, logicamente, já tenha havido alguma troca de correspondência, isso tenha permitido algumas novidades, alguns conhecimentos, alguns contatos, para que eles pudessem vir para Caçapava, que era um polo cafeeiro na época, então é famoso, então eu acho que eles preferiram ficar em Caçapava. E os seus avós faziam o quê, senhor Adilson? Eram agricultores. Agricultores. E o seu pai, então, já nasceu aqui, nasceu no Brasil? Meu pai já nasceu aqui. E a atividade que o seu pai exerceu? Eles vieram da Itália com uma das irmãs do papai, que chamava-se Regina. Então essa veio ainda menina, passou por aquelas intempéries da viagem, né? Aquele problema da febre e tal, mas conseguiu se safar e depois os outros nasceram em Caçapava e hoje tem alguns deles lá. O derradeiro é o meu pai. Foram muitos irmãos? Ele tinha 3 irmãs e tinha 2 irmãos. Joaquim, a exceção dessa, então, todos nascidos em Caçapava. José e Pedro. São 3 irmãos, homens. E Regina, Maria e Elvira. E a atividade que o seu pai exerceu? Olha, meu pai sempre foi comerciante. Desde 1900, que ele é de 1910, então 1925, mais ou menos, ele já, garoto, ele já comerciava. Nas estradas, porque na época tinha muita dificuldade, né? As cidades aqui, a maior da época era Taubaté, né? E Caçapava muito próxima e vizinha daqui, não tinha um desenvolvimento como tem hoje, né? Essa facilidade que tem. Então ele tinha as vendas, né, que eram chamadas, que os armazéns ou os comércios da época eram considerados vendas, e chamavam vendas. E ele comerciou durante muito tempo ali nas estradas, com carrinho, com banca na beira da estrada, enfim, até que ele prosperou e depois veio para a cidade, onde ele trabalhou de empregado, depois ele foi sócio de algumas pessoas que tinham uma certa influência na época, e aí montou seu próprio ramo de negócio. Ele trabalhou com cereais, trabalhou com varejo, depois ele trabalhou com atacado,
trabalhou com combustíveis, com bebidas, trabalhou depois com distribuição de adubos e produtos químicos, aí passou para uma máquina de beneficiar arroz e moinho ou engenho de fubá, né? Que era o produto do milho, que era canjica, canjiquinha, quirera, farelo e a própria canjica branca, né? E sempre com o comércio junto, paralelo. Mas quando o senhor disse que ele comerciava nas estradas, na época, estrada de ferro. É estrada de roça, né? Estrada rural. Essa estrada que liga os bairros de Roseira, Roseirinha, bairro do Pinheirinho, Marambaia. Então, essas regiões é que eles comercializavam os produtos dali. Mexeu muito com o produto da região ali, né? Uhum. E o senhor tem irmãos, senhor Adilson? Tenho. Quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Tenho a Selma e Marli, eu, depois 2 irmãos, Brasil e Eduardo. Uhum. E o senhor cresceu em Caçapava? Sim. E como é que era Caçapava na época que o senhor era criança? Olha, eu estudei em Caçapava até 49, depois eu fui para Lorena, estudei no Colégio São Joaquim, depois, mais à frente, estudei no Nogueira da Gama, em Guaratinguetá, e depois vim para Caçapava, fiz a Escola de Comércio, que era Escola Técnica de Comércio. Depois eu fiz vários cursos, inclusive controle mental, e consegui, depois de muito tempo, muita dificuldade de tempo, me formei em Direito. Uhum. Mas Caçapava já era grande na época que o senhor era criança? Como era a cidade? Olha, a gente vai dizer que Caçapava cresceu nos meus governos, né? Mas, na verdade, a gente, quando pegou a cidade, ela tinha aproximadamente 37 mil habitantes. Hoje nós temos quase 110 mil. Eu fui prefeito de 1983 até 88. Depois, a segunda vez, de 93 a 96. 96. E agora, né, de 2001 até 2004, se Deus quiser. E quando o senhor era criança, tinha estrada de ferro que passava na cidade? Tinha. A estrada começou junto com a cidade. Porque, na verdade, nós éramos parte da cidade de Taubaté. Porque Caçapava Velha pertencia a Taubaté. E dali que saíam as bandeiras, nós tivemos núcleos de bandeirantes, tivemos um aforamento, que foram terras doadas para a Santa, né, que era Nossa Senhora da Ajuda, na época, que era costume quando uma pessoa não tinha filhos, então legava isso para a igreja ou para o santo. Então existem terras hoje de Caçapava Velha, e com uma divisão política que houve na época, e com o advento da estrada de ferro, a população se deslocou para onde é hoje a cidade de Caçapava. Uhum. Porque aí a estação foi colocada não nessas terras da chamada Caçapava Velha. Não, hoje Caçapava está distante de Caçapava Velha aproximadamente 8 quilômetros. Ah, então, porque a estação então se colocou mais à frente, então a população foi para lá. Isso. E tinha comércio nessa época? Mercados, armazéns? Tinha. O mercado muito precário, né? Mas nós tínhamos sim. Caçapava chegou a ter um lugar de destaque no comércio, porque nós tínhamos estrada com São José dos Campos, na época, Taubaté, Buquira, Buquirinha. Era fácil o acesso para a cidade de Jambeiro, que logo após alcançar Jambeiro, conseguiria chegar a Paraibuna e, consequentemente, a Caraguatatuba e São Sebastião.
Ubatuba, na nossa época de garoto, ainda não tinha ligação com Caraguatatuba. Ele passou a ter uma ligação depois de muito tempo, né, mesmo na nossa infância. E o senhor fazia alguns passeios até a praia, quando o senhor era criança? Sim. O senhor lembra como é que era esse trajeto? Como é que Olha, fazia para ir pra lá? a estrada de terra, né? Eu lembro lá que existia uma cachoeira, logo no alto da serra, e tinha uma mesa de pedra onde as pessoas faziam lanche, porque a visitação à cidade de Caraguatatuba era uma epopeia, né? Você tinha que sair cedo, levar o frango assado, ou o frango com farofa. Enfim, tinha que ir preparado para as coisas que acontecessem. Porque se chovesse, seria difícil alcançar a praia, né, no espaço programado. Mas ia de carro? Sim. Ia de carro. Ford 29. Do seu pai? Do seu pai? Às vezes alugado. Alugado. E a família toda? Sim. Seu Adilson? A mãe, todos os irmãos? Isso. E aí passava uma temporada na praia? Ou ficava só um dia? Olha, nós passávamos temporada. E como é que era Caraguatatuba? Caraguatatuba tinha algumas pensões, tinha o hotel onde nós ficávamos, que a gente tem uma grata recordação, que é o hotel da Dona Binoca, que é famoso lá na época, né? E durou aí muito tempo. Depois a cidade se desenvolveu. Com a pavimentação, né, da cidade no tempo do presidente Jânio Quadros, a coisa andou bastante. Para voltar era a mesma dificuldade. Demorava mais tempo para ir ou para voltar? Não, com a pavimentação já não. Mas na época que o senhor era criança? Ah, sim, levava aí umas 3 horas. Para ir e para voltar? Também. Também a mesma coisa. A gente tem uma grata recordação lá. E das viagens de trem, o senhor lembra? Das viagens de trem que o senhor fazia? Bom, o trem, veja, antes da rodovia Presidente Dutra, a estrada era essa que hoje é chamada SP-63, né? Que essa é Rio-São Paulo. Nós temos lá Rio-São Paulo, temos essa do Dom Pedro e temos a Dutra. Hoje, Carvalho Pinto também. Mas a estrada de ferro era o acesso mais rápido e seguro para as pessoas que tentavam alcançar a cidade da capital, que seria São Paulo. Dada a dificuldade, porque quando chovia, aquele caminhão, ou as caminhonetes que tinha na época, elas encravavam ali nos atoleiros, né? Que era a estrada de terra. A estrada de ferro, ela, chovesse ou fizesse sol, ela mantinha-se da mesma maneira. E vários comerciantes, na época que eu era garoto, e que a gente tem lembrança, eles viajavam de trem para fazer compra em São Paulo e depois voltavam à noite, no famoso expressinho, né? O seu pai também fazia esse trajeto? Ele ia a São Paulo de trem para comprar mercado? De trem. Porque o seu pai teve um armazém, não é isso? Teve. Ele teve vários pontos comerciais, né? E teve uma época que ele trabalhou como agente do Banco do Brasil, numa loja de eletrodoméstico que ele fundou, que chamava-se A Mascote, que vocês vão ter a oportunidade de ver a foto, eu acho que nos próximos dias. Uhum. Depois ele partiu, o comércio maior dele foi a máquina de beneficiar arroz e café, café não, fubá, moinho de fubá. Uhum. Era na rua Marechal Deodoro, se não me engano o número era 161. E ali foi o ponto alto do primeiro tempo. No segundo tempo ele veio e construiu um prédio ali, onde tem até hoje o prédio, de 3 pavimentos,
onde ele montou a Eletrolar. Teve lojas em Taubaté e teve 2 em São José dos Campos, concomitantemente. Ao mesmo tempo, a de Caçapava, uma em Taubaté e 2 em São José dos Campos. Mas nos anos 30 ele já tinha um armazém. Ele contou uma história da Revolução. Sim, isso. Na Revolução ele estava na Ponte do Paraíba, chamava-se Armazém da Ponte, né? Armazém da Ponte. Em Caçapava. Isso, em Caçapava. Esse armazém é que era pertinho da Estrada de Ferro, não é isso? Já em 1950, ele fundou, juntamente com mais 3 pessoas, se não me engano, um cinema em São José dos Campos, que é o Cine Santana, que foi hoje tombado pela prefeitura como patrimônio histórico de São José. E foi fundado por ele. Nós tivemos lá no bairro de Santana durante algum tempo. Depois, logicamente, com a mudança de mercado, né? Com a mudança de ramo de negócio, ele passou a trabalhar com eletrodoméstico. Uhum. Mas o senhor, voltando um pouco à sua trajetória, quer dizer, o senhor cresceu em Caçapava, o senhor já falou dos locais onde o senhor estudou, e na sua época de juventude, a Caçapava já tinha crescido um pouco mais? Já. Caçapava tinha, na época que eu era garoto, mais ou menos 6 mil habitantes. Eu sou de 39. Né? E hoje a gente tem orgulho de falar que eu sou o único no mundo que tem dupla cidadania. Aí eu tenho cidadania lorenense, eu sou cidadão de Lorena, nasci em Caçapava e tenho a cidadania de Caçapava do Sul. Então eu sou caçapavense e caçapavano. Mas por que essa diferença, Porque são as 2 cidades chamadas Caçapava. Uma é do Sul e a outra de São Paulo. Certo. Só que lá eles falam caçapavano e nós aqui falamos caçapavense. Então esse é um fato inédito. Não conheço outra pessoa que tenha essa dupla cidadania. Com o mesmo nome, né? Uhum. E no seu tempo de garoto, tinha baile em Caçapava para frequentar? Tinha baile tinha em Caçapava, São José, Pinda, Guaratinguetá, Cruzeiro, Jacareí, São José dos Campos. O senhor ia nesses bailes das outras cidades? Ia. Ia? Como é que o senhor ia? Nós íamos de carro, às vezes de trem. E aí, mas aí o senhor tinha um grupo de amigos? Tinha, certo. Aí ia só os amigos? Isso, eram os contemporâneos, né? O pessoal de ginásio, o pessoal de comércio. Sempre tem o que o pessoal fala patota hoje, né? Tem aquela ligação, aquela turma. Então, as pessoas da mesma idade ou diferença de 1 ou 2 anos para frente e para trás, então ela tinha a turminha, né? Mas a coisa era mais disciplinada, mais respeitada e mais vivida do que as coisas que a gente sente hoje. E para ir nesses bailes, vocês se arrumavam? Sim, iam claro. mais O baile era arrumadinhos? rigor só. Era rigor? Ou então de terno e gravata. Uhum. E comprava tudo em Caçapava? O terno, a gravata? Caçapava, às tudo? vezes São Paulo. Ia para São Paulo fazer compra também? Isso. Mas aí o senhor ia com seu pai ou com a sua mãe? Sim, eu sou de 39, então em 1951 eu já estudava interno, né? Então o colégio interno dá uma abrangência, né? Dá uma abertura muito grande. A gente aprende muita coisa. Porque você fica interno, fica confinado, é como se fosse uma concentração futebolística, né? O time que vai jogar amanhã já se concentra hoje. Então a gente fica 24 horas por dia com uma gama de amigos ali que a gente vai se integrando, né? No conhecimento e nas coisas do mundo. E esse colégio era Aprende onde? coisa boa e coisa ruim também.
E esse colégio era onde? As boas a gente guardou, as ruins a Já gente não esqueceu. seguiu, não. E onde ficava o colégio, seu Adilson? O colégio interno ficava onde? Lorena. Em Lorena. Isso, São Joaquim. Colégio São Joaquim? Colégio São Joaquim. E- Tem interno lá. Uhum. E por que que o senhor foi para o colégio interno? Olha, na época, não sei se modismo ou interesse, né? Ou cultural, porque na época não existiam muitos colégios, né? Não existia muita cultura. Então, como o meu pai era um cidadão abastado, já há muito tempo, ele quis possibilitar que os filhos estudassem e se formassem. E para isso ofereceu aí um estudo de primeira qualidade. Todos os filhos estudaram em colégio interno? Não, Não. só os três. Só os homens? Não, só os três, as duas Ah, moças sim. que estudaram no Colégio Campineiro de Campinas, que era um colégio de freiras, estudaram no Bom Conselho em Taubaté e se formaram depois em Caçapava. E Mas o- no período de abundância, né, nós tivemos oportunidade de pelo menos fazer a base da educação pelos colégios. E como é que era o cotidiano do colégio interno? Bom, colégio de padre se fala em latim desde cedo até de noite, né? Se reza muito, né? Se vai muito à igreja e se estuda bastante. Eu acho que valeu muito esses anos que a gente teve no colégio interno. E essa base que a gente teve na cidade de Guaratinguetá também, que é onde nós tivemos no colégio Nogueira da Gama. Então, eu acho que serve aí de alicerce para que a gente continuasse os estudos. Porém, as coisas mudam, né? Os nossos destinos sentem algumas modificações. E quis o destino que eu fosse comerciante também. Então, desde garoto, afeicionado pelo automobilismo e pelas coisas de indústria, eu fiquei com meu pai desde 1949. Com 10 anos eu já estava trabalhando. O senhor começou a trabalhar com 10 Com 10 anos anos. com seu pai? Com 10 anos. E como era trabalhar com o pai, um garoto? Olha, eu trabalhei 35 anos com ele. Eu muito responsável e ele muito exigente. Mas valeu, foi uma escola. Foi um aprendizado. E o que o senhor fazia? Tudo. Veja, como filho, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Era mais exigente, porque eu era filho, tinha que fazer as coisas com mais perfeição. E, por outro lado, não tinha muito dos direitos, não. Porque os direitos, logicamente, eram para aqueles que eram funcionários. Mas eu aprendi muito, ganhei muito, eu acho que devo parte da minha vida, das coisas que fiz e que ganhei a ele. Mas qual foi o seu primeiro trabalho com seu pai? Meu primeiro trabalho É. foi logo que eu me dei por interesse do comércio, ou interesse, não sei se pela vontade de andar em caminhão, que eu comecei a trabalhar. Mas o senhor andava de caminhão, transportando mercadoria? Isso, andava ajudando, descarregar, carregar e assim por diante. E como que Depois era eu engarrafei vinho, engarrafei aguardente. O pessoal fala envasar hoje, né? Mas no nosso tempo era garrafa de vidro e vendi muito querosene e muita gasolina. E mexia com a máquina de beneficiar arroz. Algumas coisas a gente fazia na máquina e outras não. Pela idade a gente não tinha condições, né, de fazer a ligação de movimento da máquina, a gente não podia fazer. Mas um moinho de fubá, de canjica e outros a gente trabalhava bastante. E quem que eram os clientes do seu pai aqui do Vale? Olha, nós tivemos atacado. De Caçapava a gente lembra de quase todos, né? Rua por rua, nome por nome, da cidade toda.
Porque desde essa época a gente andava nas ruas da cidade vendendo, porque o meu pai dava uma lista de produtos que tinha no atacado e a gente saía vendendo, principalmente bebidas da Antártica, que nós fomos vendedores durante muito tempo. Eu delineio, se precisar fazer uma lista, de quase todas as pessoas que eu vendia. A maioria eu lembro ainda de quase todos. Pessoas muito importantes. A maioria, infelizmente, já faleceu. Mas vocês forneciam para bares, restaurantes? Tudo. Nós éramos distribuidores pesados. Vendíamos desde Barra Mansa até Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba. E como que era o transporte dessas bebidas? O transporte era transporte rodoviário. Nós tínhamos uma empresa de transporte também. Né? E o papai teve, além da empresa de transporte, teve uma construtora. Nossa. Então isso facilitava bastante. É dito até que quem tem um olho numa cidade que não tem nada é rei, né? Então ele teve um conhecimento muito bom, ele se preparou durante muito tempo no comércio, foi muito honesto durante muito tempo, né, a vida toda. Então com isso ele ganhou um know-how e um conhecimento e uma credibilidade que nós hoje desfrutamos disso, do nome, da tradição que a gente tem na nossa terra, no Vale, no estado de São Paulo. Verdade, né? Porque o seu pai é conhecido em todas as cidades que nós estivemos, em em Taubaté, em Lorena, foi citado o nome do seu pai como um dos grandes comerciantes do Vale. Até hoje as pessoas lembram disso. Hoje ele está com alguma dificuldade de locomoção, mas a cabeça muito boa, né? Lembra de tudo. E oxalá, na época que vocês forem fazer uma visita lá a ele esteja em condições de atendê-los. Nós conversamos já com ele, já estivemos lá conversando com ele. Acredito que depois, se prepararmos, né, assim, uma data que vocês possam ir, avisada logicamente pelo nosso preposto aí, o Arlindo, a coisa possa caminhar a contento. Uhum. Qual era a melhor praça? O senhor falou que era de Barra Mansa até... Vocês vendiam de Barra Mansa até... Até Suzano, Itaquaquecetuba. Pois é. E qual era a melhor praça do Vale do Paraíba para negociar? Olha, todas as praças eram boas, né? Nós vendíamos muito em Cruzeiro, vendíamos bastante em Guaratinguetá. Aparecida não era tão grande. O São José dos Campos, o comércio de Caçapava era melhor que o de São José dos Campos, na época. Taubaté, né? Campo de Jordão. Isso nós estamos falando dos anos 50 ou 60. Isso, de 50 ou 60. Porque Caçapava era melhor porque tinha lá aquele batalhão do exército já ou não? Já, tem, desde 1918. E 18. Então, isso movimentava mais o comércio da cidade? Movimentava. Porque na época as cidades não tinham tantos recursos, né? A industrialização ainda não tinha chegado aqui. Com a vinda da General Motors, né, da Johnson e de algumas outras indústrias ali, aí a Cocta, depois ITA, depois CTA e hoje, né, o próprio CTA que continua. Com a Embraer a coisa se deslanchou. A Ericsson também possibilitou um enriquecimento bastante para São José. Mas isso naquela época não tinha. A coisa começou a explodir, na verdade foi na época da rodovia Presidente Dutra. Então existe antes da Dutra e depois da Dutra. A Dutra, além de ser um excelente corredor de transportes,
ela foi um integralizador de sucesso e desenvolvimento para o estado de São Paulo e para o Brasil. Porque, você vê, nós temos o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, pela Dutra. Unem dois grandes estados. E na época ainda uma pista só, sem acostamento, tudo, como foi inaugurada, a coisa melhorou muito depois. Mas foi feito uma aproximação entre as cidades. O senhor lembra da inauguração? O senhor lembra? O senhor esteve lá na inauguração com seu pai? Estive. Lembra algum detalhe que a gente pudesse estar contando? Olha, a gente vê alguma coisa, né? Inclusive tem um livro. Mas eu lembro de uma corrida que houve, quando o Chico Landi foi corredor de Baratinha, né? De automóvel. Ele, o João Manuel Fangio e mais outros que vieram e fizeram praticamente a inauguração da estrada. Isso se deu por volta de 51. E veio o presidente da época, né? A inauguração foi em alguns lugares, né? Porque nós são 300 a 400 quilômetros de estrada, né? Então, na parte de Caçapava é que teve essa corrida aí que o senhor está falando. Não teve, a caravana passou. Sim. Né? Porque eram 400 quilômetros, então seria difícil fazer uma inauguração em cada cidade. Né? Mas ela foi sendo inaugurada por trechos, né, senhor Edilson? Porque ela não ficou pronta totalmente em 51, ficou? Olha, o trecho mais complicado que houve, que eu tenho lembrança, na época foi aqui, em frente à Volkswagen, em Taubaté, que tinha um lugar lá que cada vez que chovia carregava a estrada e caía carro lá de montão. É a passagem do Guaçaí, que eles falam. Então isso a gente, com garoto, ouvia falar, olha, aconteceu um acidente, caiu o carro lá porque a estrada rodou. Então isso é famoso. Agora, como um elemento integralizador, como foi o Rio São Francisco, para aquela região, a Dutra foi para nós aqui. Eu acho que a Dutra deve ter sido um elemento de maior importância na época e que nós estamos obtendo os resultados agora. Graças a eles, né? Ao Eurico Gaspar Dutra. E o seu pai, como ele trabalhava com distribuição, com circulação de mercadorias, ele deve ter dado um salto na vida comercial dele com a inauguração da Dutra. Sim, claro. Todo negócio, né? Todo desenvolvimento, ele tem dois lados, né? Tem muita gente que ganhou muito dinheiro com o supermercado. E tem algumas pessoas que perderam tudo com o supermercado, com farmácia, né? E com outros, com marcenaria, carpintaria, né? Depósito de material de construção. Então, além da sorte, depende da qualidade, da capacidade de trabalho, né? Do modo que a pessoa comercializa, né? Do preparo que a pessoa tem. Porque é dito que em todo lugar tem ossos e tem espinhos, né? Todo caminho tem espinho. E nessa época de inauguração da Dutra, em que ramos ele atuava já? Olha, nós tínhamos isso que eu lhe falei. Comércio de arroz, né, de milho, que é o moinho de fubá. Distribuíamos produtos químicos, que seriam adubos. Tudo isso já em... Tudo junto, porque ele tinha quase meio quarteirão, né, de equipamentos lá. E a mascote? A mascote? Mascote veio em seguida. Eu lembro que nós distribuíamos a máquina de costura, que na época se falava em Pfaff e se falava muito em Singer.
Aí nós importamos uma quantidade imensa de máquina de costura Crossley. A gente não esqueceu. E isso tinha que montar e pôr à venda, né? Depois vieram as outras marcas, como Vigorelli, Leonan e outras tantas que tem aí. E a Mascote vendia o que exatamente? Isso, vendia. Só as máquinas? Nós vendemos na época bicicletas, né, que era a bicicleta Goric. Depois nós chegamos a vender fogões com gás de querosene, né, que era o fogão, que o pessoal falava fogão a querosene, que toda hora do almoço recendia aquele cheiro de querosene. Aí mais para frente, isso por volta de 55, 54, quando chegou o gás, que o gás engarrafado, o GLP, ele já foi em 56, 55, 56. Gás líquido de petróleo, que é esse de botijão que o pessoal fala, né? A primeira marca que a gente trabalhou foi Liquigás. Era um tambor comprido de 10 quilos e que tinha uma borboleta, que a gente tinha que ter uma chave para trocar o tambor. Hoje não, hoje era mais fácil, né? Vendemos muitos fogões. Inclusive hoje eu estive conversando com uma pessoa que comprou um fogão nosso sem que a mulher soubesse. E eu fui entregar o fogão. Cheguei na casa, a mulher não quis que descarregasse o fogão. Não, meu marido não comprou de maneira nenhuma, não tem dinheiro, não pode comprar. Não comprou. E ele trabalhava na usina Vigor, em Caçapava, que era uma cooperativa de leite. E aí a gente foi conversando e explicamos a ela que ele tinha comprado na época que começava a surgir as prestações, né? Que a pessoa comprava para pagar em 10 mil, 12 mil. Ela deixou de descarregar o fogão, mas pediu para voltar à tarde para pegar de volta. Aí o marido chegou, acomodou a situação. E vocês começaram a vender, porque o fogão era caro, então. O fogão era caro, já precisava ser vendido em prestações. Não era caro, mas na época, né, a dificuldade. E quando a senhora falou em 6º BI, né, que era o Regimento Ipiranga, as cidades eram pequenas. E a cidade que tinha uma folha de pagamento constante e certa se desenvolveram. É o caso de Lorena, o caso de Pindamonhangaba, o caso de Caçapava, né, e outras que nós temos por aí. Porque todo mês era certo aquela folha de pagamento que distribuída ali aquelas famílias e aqueles soldados, aquilo era uma fonte de renda para a cidade. E durante muito tempo a cidade dependeu desse favorecimento. Então, depois veio a industrialização. E nessa industrialização, logicamente, até hoje, as cidades que têm mais indústria têm mais potencial de pagamento, né? Ela tem uma carta mais forte, através dos impostos. E como é que eram vendidos esses fogões e essas máquinas de costura? Era para todo o vale? Como que era a venda? Normalmente eram vendidas, o eletrodoméstico nós concentramos só em Caçapava. Claro que alguma vez saía uma geladeira para Caraguatatuba, uma para Jacareí, etc. Depois aí nós montamos uma outra loja aqui em Taubaté e depois 2 em São José. E as mercadorias chegavam como? Chegavam por transportadora e eram distribuídas nas lojas e, logicamente, entregue à população através do crediário, né? Vocês foram os pioneiros no sistema de crediário, seu Adilson? Não, acho que não. Nós fizemos parte desse processo, né?
E quem montava esse equipamento que chegava? Máquina de costura, bicicleta? Tinha... Não, aí, veja, quando nós começamos agora, já a partir de 57, beirando 54, que a gente iniciou, aí 57 deslanchou, já havia o surto da industrialização no estado de São Paulo. Aí já tinha as máquinas, a geladeira. Já havia havia já era completo. Os móveis já vinham montados. Passou por um processo de velocidade. A gente acredita que essa venda de eletrodoméstico a partir de, na verdade foi a partir de 58, ela teve um desenvolvimento muito grande. Uma coqueluche, né? E já tinha anúncios que o senhor tinha que fazer para estar divulgando esses eletrodomésticos? Sim, claro. E o senhor anunciava, o seu pai anunciava? Veja, essa parte, eu era garoto nessa época, essa parte ficava mais ao pessoal da direção, mas sempre tinha, sim. Nós já usávamos o rádio, já usávamos esse elemento do jornal, os panfletos, os volantes que a gente fala. Televisão não existia ainda essa propaganda maciça que existe hoje. Nós pegamos a rede Tupi ainda, né? O Silvio Santos ainda era animador de programa, você imagina. Com a Cacilda Lanusa, né? Que foi colega dele durante muito tempo. Hoje parece que ela está em Pernambuco, se não me engano. Então são coisas de época, né? E isso nós estamos falando ainda da Mascote, não é isso? Não. Já da Eletrolar? Não, já é Eletrolar. A Eletrolar inaugurou então... A Mascote, ela funcionou por volta de 50 e pouco. Em 58, 57, 58, a Mascote, a Eletrolar foi fundada em 1957. A partir daí já foi só Eletrolar. E ela foi fundada em Caçapava, mas só retomando, ela tinha loja em outras cidades do Vale. Sim. Em São José dos Campos e Taubaté. Né? E tinha crediário próprio? Tinha. A Eletrolar? Nós tínhamos crediário próprio. Meu pai tinha fazenda de gado, tinha fazenda de eucalipto. Não uma, mas ele tinha várias. Então, a diversificação, tanto no campo imobiliário, como no campo de investimento e agropecuário, possibilitou ele alcançar o que ele tem hoje. E a gente foi beneficiado também, porque a gente fazia parte desse processo. E na Eletrolar é que o senhor aí já foi na condição de sócio do seu pai, é isso? Sim, desde 57. E o senhor cuidava especificamente do que nessa sociedade? Eu era mais mecânico, técnico, né? Motorista, entregador, peão, fazia tudo. As compras da Eletrolar, quem decidia era o seu pai? Era meu pai. Ele recebia... Sempre foi ele. Ele recebia ele foi vendedores. a peça mais importante na nossa empresa. E os vendedores vinham conversar com ele escolhia, era isso? E fazia o pedido? Sim, claro. A pessoa que é compradora, que é um excelente vendedor, ela deve ter um tino para isso, né? E, logicamente, ele, além da sorte, ele tinha muita visão e, logicamente, conhecimento e técnica possibilitava ele comprar um produto de boa qualidade e com uma venda muito rápida. Ele foi um mestre, aprendemos muita coisa com ele. E era comum, seu Adilson, um comerciante do Vale ter mais de uma loja, ou isso era raro? Olha, eu dificilmente eu consigo lembrar de outras pessoas que tiveram mais de uma loja.
Porque a gente não ouviu isso, né? Eu tenho a impressão que talvez o caso do seu pai seja, pelo menos, o único que a gente tenha notícia até agora, de ter, inclusive próximas, né? Caçapava e Taubaté, né? Nessa época. Caçapava, Taubaté e São José. São José nós E São tivemos José. duas. E eram iguais as lojas? Sim, trabalhavam com os mesmos produtos, né? Nós trabalhávamos com colchões, estou vendo aqui, colchões da Probel, móveis Luiz XV, que era sofá-cama. Quando saiu o sofá-cama em 57, 58, nessa época, o que se vendeu de sofá-cama não estava escrito em gibi nenhum. Tinha fila esperando. Porque não existia isso, né? Antes era cama patente e só. Depois aí começou o sofá-cama, que era só o sofá-cama, que desmontava. Depois aí começou o conjunto de sofá-cama. Sofá e duas poltronas. Sofá-cama e duas poltronas laterais que não eram cama. E era um coqueluche. Como foi o coqueluche da geladeira, da máquina de lavar roupa, da máquina de costura. Não tinha uma casa que não tivesse uma máquina de costura. Isso em qualquer cidade. Hoje, agora, com essa comércio de roupas feitas, a coisa parece que complicou, né? Mas mesmo assim, existem muitas máquinas. E como é que dava conta de cuidar de todas essas lojas? Qual que era a equipe que trabalhava em cada uma delas? Era montado, né? Tinha o gerente, tinha a escriturária, ou o caixa. E dependendo do volume de venda, tinha 1, 2, 3, 4 vendedores. A cidade que mais vendia no começo era Caçapava mesmo. Depois, Taubaté, nós abrimos uma loja em Taubaté, que foi aqui na Rua Sacramento, depois Rua Marquês do Herval. Aí nós abrimos as lojas na Rua 15 de Novembro, 121, depois 132, na cidade de São José dos Campos. São José vendeu mais do que as duas cidades juntas. É mesmo? Porque nós pegamos o boom de desenvolvimento, a mineirização de São José dos Campos, né? Porque hoje tem mais mineiros em São José do que o próprio joseense ou Vale Paraibano. Tem, eu acho que o percentual de mineiros que tem em São José dos Campos é muito grande. E isso, dado a disposição de trabalho deles, a cultura, a técnica, a educação, desenvolveu São José assim, para estar no lugar que está hoje, né? E o senhor podia falar um pouco do comércio de Taubaté e do comércio de São José nessa época? Havia concorrência? Como era o centro? Taubaté sempre foi a cidade mais importante do Vale naquela época, né? Nós tínhamos aqui a Casa Cabral, não sei se é esse nome, mas que tinha elevadores já, em 1940 e pouco. E tinha, para você ter uma ideia, era considerado as lojas de departamentos. Tinha um andar que é só roupa, um andar que era só brinquedo, e assim por dentro. Taubaté teve um comércio maior do que o de São José dos Campos e que o de Caçapava. Depois, dado a esse desenvolvimento, porque era considerado São José dos Campos um Eldorado. Todo mundo que queria ganhar dinheiro, queria ficar rico, vinha para São José dos Campos. Então explodiu na cidade. E a loja era no centro? De 60 a 70. Na verdade, foi de 65 a 75 que houve essa explosão. Quer dizer, bem depois da inauguração da Dutra, né?
Assim. Porque, veja, como observador, a gente acha que São José dos Campos foi muito privilegiada pela situação cartográfica e geográfica. A topografia de São José dos Campos é perfeita. Tem condições, não, obrigado, tem condições de abrigar qualquer tipo de coisa. Se falar hoje, vou montar uma Disney World, São José dos Campos tem condições de fazer isso. A situação topográfica de São José ajuda muito. Não é verdade? Mas para isso, o senhor estava falando da questão da Dutra, vieram as empresas e tal, mas o comércio de Caçapava antes era mais forte. Então o que aconteceu? Ele não se desenvolveu por causa não era mais forte do que o de São José, mas era tão quanto. E por que de repente, só por causa da industrialização, o senhor acha? Porque veja, a cidade de Paraibuna e de São José ficou mais próximo de São José do que de São Paulo. Quer dizer, o acesso das outras cidades para atingirem São José dos Campos era mais prático do que ir a Caçapava. Porque o pessoal de Campos do Jordão era mais fácil ir lá. Porque essa estrada aqui, Campos do Jordão, Taubaté, existe agora. Naquela época não tinha. Então tinha que se fazer aquele trânsito lá. Quer dizer, como é que ia então para Campos do Jordão? Por São José. Por São José. Isso na década de 40. E logicamente tem alguns fatores de saúde também que colaboraram bastante, né, para que São José se desenvolvesse depois. Existia primeiro uma retenção motivada a alguns fatores de saúde, tanto para São José como Campos do Jordão. Só digo por causa da tuberculose na época. Então as pessoas não se predispunham a visitar, né, tanto São José dos Campos como Campos do Jordão. E quando faziam com alguma reserva, né? Não tinha, o comércio não era pujante como é hoje. O pessoal parava ali já meio querendo já sair, né? Quer dizer, chegava já querendo ir embora. E que, na verdade, não tinha nada a ver, porque, né, as coisas, depois, a própria cultura do povo foi melhorando, né? E a gente acha que essa distância que existe hoje, de 1900 para 2000, nesse século, houveram todas as coisas que poderiam acontecer no mundo. E a velocidade hoje, do 2001 para frente, é muito mais rápida do que um ano de hoje é equivalente a mais de 10 anos daquela época. Numa projeção, né, claro, que de 1900 as coisas eram complicadas. De 1910 a 1920, se consideraram, ela era melhor no segundo decênio, no ano 20 ela era melhor que no ano 10, o dobro. Mas hoje é violentamente mais rápido. Por exemplo, as coisas que aconteceram em 1960, hoje nós vemos acontecer em um ano, naquela época, hoje em 15 dias. O desenvolvimento, o conhecimento, é como se fosse um computador. É o computador. Se você adquiri-lo hoje,
daqui a um ano, embora ele tenha não sei quantos megabytes aí, ele vai ter um problema que poderá estar superado ano que vem. Então essa cultura, essa tecnologia está avançando muito. E aí a gente vê isso na própria educação, que nós vemos crianças hoje que lidam com o computador como se mexe aí com um garfo e faca, né? Em compensação, não sabe fazer conta de cabeça. Usa a maquininha. 7 vezes 8. Deixa eu pegar a máquina aqui. Aquele estudo primário que a gente tinha, básico, né, que favorecia a velocidade de raciocínio, hoje eles não têm. Mas, em compensação, tem uma velocidade de manejo, né, através da máquina, que oferece uma cultura muito mais forte. E a Eletrolar, vamos voltar para a Eletrolar. Tínhamos loja em Caçapava, tínhamos loja em Taubaté e tínhamos loja em São José. Duas em São José. A que mais vendia primeiro em Caçapava, depois vendeu em Taubaté, depois chegamos em São José. Isso. Quanto tempo essas lojas funcionaram, seu Adilson? Até quando? Olha, de 57 a 61, nós estivemos na Praça da Bandeira, próximo ao Cine Brasil, um cinema que existia lá na época. Depois, em 61, na época da renúncia do Jânio Quadros, no dia, se não me engano foi no dia 25 de agosto de 1961, nós transferimos essa loja para esse prédio de 3 pavimentos construído pelo meu pai. Muito bem. Daí, de 61 até 65, nós tivemos com loja em Taubaté. Acredito que foi com loja em Taubaté. Ano seguinte, nós já começamos em São José dos Campos. Final de 65, começo de 66. E essas lojas funcionaram ficaram por até quanto 73. tempo? Até 73. E em 73? 73, o papai resolveu diversificar o emprego do dinheiro que ele tinha. Então ele adquiriu alguns imóveis, comprou fazendas, começou com gado, começou com plantação de eucalipto, porque a velocidade de venda naquele ano já começava a cair no normal, né? Mas o senhor acha que em função do quê? Alguma questão ligada ao Não, sistema? do próprio modismo, né? Hoje está muito em moda o computador. Nós temos uma maré de venda de coisas. Por exemplo, hoje existe uma praga que chama-se telefonia. É isso? Ela traz um benefício muito grande, mas não tem, ou se tem, é um número muito pequeno de pessoas que ainda não têm o celular. A senhora vê pessoas que não sei se têm condições de pagar a conta, mas que têm celular. Mas daí as então lojas é um foram... modismo. Né? As lojas foram fechadas? O que aconteceu? Como? Depois que ele resolveu diversificar? Não, ele nós só não diversificou. fechamos, não. Continuaram nós abertos. resolvemos centralizar. Aí, logicamente, ele vendeu as propriedades, né? As lojas que nós tínhamos em outras cidades, ele vendeu, obteve um lucro relativamente bom, que compensava mais vender do que continuar. E ele vendeu para comerciantes do Vale? Vendeu para uma empresa do Vale. Todas elas, menos Caçapava. Caçapava nós continuamos lá ainda durante muito tempo. Ah, continuou só com a loja de Caçapava. Aí eram móveis, né? Eletrodoméstico alguma coisa. Eu chamava Eletrolar ainda. Isso. E aí continuou com a loja por quanto tempo ainda?
Nós ficamos com a loja, eu acho que mais uns 10 anos. Por aí. Então é um modismo. Hoje, se inventar aí hoje é o telefone, é o celular. Mas isso é o que mais está vendendo, hoje é o celular. O eletrodoméstico, então, foi um modismo também dos anos Foi 60? também. Porque na época quem não tinha geladeira comprava geladeira. Então, sofá-cama, sofá-cama. Né? Então essas coisas, o óculos, por exemplo, foi um modismo, né? Além da necessidade de se manter uma visualização das coisas, ele tem assim um certo performance, né? Tem uma certa classe no óculos, tem um óculos diferente do outro, tem pessoas que têm 2, 3, 4 tipos de óculos, como foi a caneta. Né? Nós tivemos pessoas que tinham várias canetas. Caneta Parker, caneta Schiffer. Hoje nós temos outras marcas, né? E talvez até melhores que as outras. E surgiram aí outras esferográficas, né? Então eu acho que tudo vai num modismo também. Né? E quem, logicamente, se beneficia disso e tem a sorte de se envolver num processo desse de venda, corre o risco de ficar rico. O caso do carnezinho, né? E de outras coisas que o pessoal tem preferência, né? Não é verdade? Por uma questão de sorteio, ou a pessoa vai ali em busca do encantamento, de um sorteio, ou do produto mesmo, né? Ou compra para pagar a prestação. Então esse favorecimento existe. Hoje é vamos dizer, de 55 para cá. O que não tinha. Né? A pessoa, para comprar um produto, uma geladeira, tinha que ter muito dinheiro. E com esse financiamento a coisa prosperou. Deu oportunidade para mais pessoas e uma condição de saúde, porque na verdade a geladeira substituiu a gordura de porco, que era colocada a carne lá dentro dessa vasilha, e jogava uma gordura, aquilo ficava, funcionava como geladeira, né? E depois saiu o fogão a gás, como era o fogão elétrico, fogão a carvão, fogão a gás de querosene, fogão a gasolina, fogão a gás. E assim por diante, é o modernismo. Né? As coisas vão se modernizando. Na época da Estrada Velha, que era a estrada de terra, se falava, olha, passou um automóvel aí a 60 km por hora. Então eram 60 quilômetros, para nós garotos, era uma fábula. Pô, o carro andou 60 quilômetros. Hoje, eu acho que se andar 60 quilômetros, a gente vai receber uma porção de adjetivo na estrada, né? Então, são essas coisas. Hoje, o carro está mais fraco na lataria, mas ele está mais rápido. Né? Então, nós pegamos aí um carro que anda aí a 140, 160, com uma facilidade muito grande. E tantos anos no comércio, o seu pai e o senhor, de quais atividades no setor do sindicato ou da associação? Tinha essa relação com o sindicato do comércio? Já existia? Quando Não, começou a existir? O sindicato é uma coisa nova aí. A associação já é antiga. A Associação Comercial e Industrial de Caçapava já existia. O papai participou, foi sócio lá, foi colaborador durante muito tempo. E desde quando? O senhor lembra mais ou menos? Não tenho ideia. Mas ele participou de várias coisas da comunidade, da sociedade. Né? Foi fundador de instituições. Então foi uma pessoa que viveu intensamente
na sua cidade, a sua família, o seu comércio. Foi a gente fala assim que é um homem de 7 instrumentos, né? Que toca todos os instrumentos, piano, sax, violino, pistão, etc. Né? E ele, no comércio, tocou 7 instrumentos. Porque ele mexeu com posto de gasolina, com cinema, com engarrafamento de vinho, de pinga, de álcool, trabalhou com petróleo, trabalhou com transporte, teve uma gama de coisas, dada a criatividade, ou sei lá, esse descortínio que tinha para o próprio comércio, né? Teve bar, teve restaurantes. Então, essas coisas todas formam um mundo, né? E a gente aprendeu muito. Porque a gente está sempre envolvido ali, segurando na barra da calça, mas está participando de tudo, né? Pelo menos visualizando e aprendendo, né? Eu hoje estava lá no meio de uma porção de pessoas, que eu estou fazendo um governo itinerante, e a senhora falou, prefeito, o que o senhor está fazendo aí? E tinha um monte de cachorro lá, na praça, e o cachorro estava lá perto da gente. Eu falei assim, eu estou aqui jogado para os cachorros aqui. Mas falei isso com carinho muito grande, porque ela veio, eu quero ficar aí com o senhor. E ficou lá. Né? Então, essa afetividade que o meu pai transmitiu, pelas coisas que ele aprendeu também, e nos ensinou, a gente carrega até hoje. O fato do senhor ter sido comerciante ajuda na política, senhor Adilson? Sim, ajuda. Por que ajuda? Ajuda porque o tato, né, das coisas e o trato que a gente tem. Existem 2 tipos de educação, né? A gente fala sempre isso. Educação berço, que é aquilo que a gente aprende na nossa casa, na cultura familiar. E a outra, a educação escola, né? Que a gente aprende na escola. Tanto coisa boa como coisa ruim a gente aprende na escola. Hoje, graças a Deus, está parando aquele negócio de escrever em banheiro, né? Mas na época que eu viajava na Dutra, tinha coisas horrorosas escritas lá. Porque era o comportamento da população, era aquilo, a incultura, né? Hoje não, hoje os banheiros, os bares, né? O cotidiano da gente melhorou muito. Tanto é que o pessoal está vivendo mais, né? Se fosse numa outra época, eu acho que eu já tinha morrido. Porque eu tenho 64 anos. Então, quando eu era garoto, falava assim, nossa, morreu uma pessoa com 50 anos. Então, os meus amiguinhos falavam, 50 anos também, já viveu bastante, né? Então, a gente hoje está com 64. E hoje a gente já vê que mudou um pouco o filme, né? O pessoal fala assim, não, olha, a longevidade hoje está mais presente, o pessoal está vivendo mais. Está vivendo mais e melhor. E o comerciante ele tem que ter, então, no seu entendimento, uma coisa a mais para perceber outras coisas. Tem. Além dessas 2 educações, ele tem que ter um tino, né? Porque não adianta. Tem pessoa que... por exemplo, eu estava lendo um livro essa semana sobre o Dr. Oswaldo Cruz, que nasceu aqui em São Luís, foi um gênio, foi um sanitarista, um médico de primeira grandeza, nobre, digno, trabalhador, honesto, e a gente deve muito a ele. Mas ele, na verdade, gostaria de ser fotógrafo. Então a gente viu isso no livro. Então veja, ele vivendo numa situação para que ele foi educado, para que ele foi endereçado, mas ele só se completou quando ele fez um curso de fotografia, que para ele aquilo não era nada. E hoje, né, a gente vê que a maioria das pessoas que se formam como um mestre, como um professor, como um pedagogo, ele não deixa a profissão. É a classe que mais fidelidade tem pela profissionalização. Ele se forma um professor e fica o resto da vida
com o professor. No entanto, nós temos aí advogados que são advogados, mas que exercem função de motorista, de construtor, de comerciante e assim por diante. A abrangência do conhecimento é infinita, né? A gente está sempre aprendendo. E o comerciante tem uma gama, porque ele conversa com mais pessoas durante o dia. Então, às vezes ele ensina, às vezes ele aprende. E o objetivo do comerciante, além da satisfação do cliente, do freguês, do comprador, ele tem, logicamente, o lucro, né? E aquilo é envolvente, é apaixonante, né? Quanto mais a pessoa ganha, mais ele vai ficando enriquecido intimamente e financeiramente. E vai aprendendo. Então é uma paixão. Como é o motorista de caminhão, como é o professor, como é o fotógrafo e como é o próprio político, né? Que é dito aí popular que quem faz aquilo que gosta faz melhor, né? E eu só queria voltar uma coisa. Quando o senhor era criança ou adolescente, quem fazia as compras da casa era sua mãe? De roupa, Sim. Enfim. E ela achava tudo que vocês precisavam em Caçapava? Ela não precisava sair? Não. Houve época que não. Que, logicamente, é aquilo que eu te falei. Hoje existe o modismo, né? Hoje é o telefone celular, tá? Eu acho que está em primeiro lugar. E na época era o terninho, né? Além do brinquedo que a gente tinha, e que não eram todas as pessoas que tinham brinquedo, porque existia uma diferença muito grande de qualidade de vida, de oportunidade também financeira. Nós íamos a São Paulo. Eu me lembro que eu ganhava alguns terninhos de calça curta, que era comprado naquela casa de José Silva. E que eu comprava isso lá, ela comprava e eu ganhava um estojo para levar na escola. Isso eu não esqueci mais. Porque é a cidade que oferecia mais, né? Mas com o tempo isso foi mudando. Aí já foi tendo de tudo. Foi porque o próprio comércio nosso. Hoje, por exemplo, nós tivemos na antiga venda, né, que era o armazém, que era o varejão, nós chegamos a ter isso, que era a Cerealista Brasil, nossa, trabalhamos com outros mercados e tudo. Eu cheguei a vender sabão na porta, quando era garotinho, para aprender, né? O papai queria que a gente ficasse rápido, de raciocínio, para vender, para aprender, para atender as pessoas, para ter um contato com a população. E a gente percebeu que nessas idas que nós tínhamos em São Paulo, cada vez que a gente ia lá, embora a idade ainda pequena, mas a gente percebia o desenvolvimento da cidade. A gente percebia que a cidade estava caminhando. E Caçapava não era diferente das outras. Ela também, à medida que foi tendo o mercado, né, de alimentação, o abastecimento da cidade, ele vai acompanhando, logicamente, os passos de desenvolvimento. Nós tivemos agora a vinda do supermercado Pão de Açúcar para Caçapava. Tivemos o supermercado Simpatia, tivemos o Boa Ventura, tivemos agora há pouco tempo o Champion, e vamos inaugurar sexta-feira o Dia, que é outro supermercado. Temos lá embaixo um outro supermercado. E a cidade está se desenvolvendo por causa da demanda. Então a procura está fazendo com que essas grandes lojas vão para lá. E o senhor lembra, além lógico, da loja do seu pai, alguma outra loja que se destacava em Caçapava, no comércio de Caçapava?
Por exemplo, tecido se comprava onde? Não, Caçapava, sempre teve tecido. Então, mas que loja que existia, que marcava Tinha a mais? Brasileira, nós tivemos a Brasileira, tivemos a Lojas Teci, tivemos a Casas Fará, tivemos a Loja Cisne e outras, né, que a gente vai levantar isso na cidade toda. Uhum. O senhor faz compras, prefeito? Faço, Para o senhor, para a sua família? faço. Eu mesmo que vou ao supermercado. Mas, e compras pessoais, roupas, essas coisas, o senhor compra Também. também? O senhor gosta de fazer compra? Gosto. E, Eu adoro supermercado. e o senhor casou em que ano, prefeito? Casei em 65. Namorei 10 anos. O senhor conheceu sua esposa onde? Eu conheci, ela era noiva. Teve um trabalhão, mas eu consegui pegá-la. Lá em Caçapava mesmo? É. Eu fui em... Eu tive que conquistá-la primeiro, né? O senhor olhou para ela e gostou. É. Aí descobriu que ela era noiva depois. Isso, a gente, namoro sempre começa, né? De repente, depois aí, com a continuidade dos olhos, né? Da observação, a gente vai gostando ou não, né? Vai brotando um interesse. E depois desse interesse, né, que levou uns 3 anos mais ou menos, e eu a namorei durante 10 anos. Eu casei em 65. E o casamento? Do casamento eu tenho 3 filhos. Tenho um, que é o mais velho, José Francisco, formado em oceanologia, se formou, fez mestrado, fez extensão, preparou tese para doutorado e hoje ele está passou para o 4º ano de medicina. Não quis, na época não ofereceu muita possibilidade para ele na oceanologia. Tenho a menina, que é fonoaudiólogo, casada com um oficial da Marinha, e tem o caçula, que se formou, fez o 2º grau, ia entrar na faculdade, mas resolveu ser piloto de helicóptero. Está fazendo um curso no campo de Marte, deve se formar ano que vem. O casamento foi em Caçapava? Foi em Caçapava. Foi bonito? Foi bonito. E a sua noiva, como é que ela chama, a sua esposa? Helenice. Helenice. Na época, a sua noiva, ela fez o enxoval comprando as peças em Caçapava ou ela foi comprar Fez, fora? comprou em Caçapava. Comprou tudo em Caçapava. Vestido de noiva fez lá naquele também? tempo tinha os malões, né? Aquela canastra que o pessoal fazia enxoval durante anos, né? Ia comprando as peças, tudo. Hoje a coisa ficou diferente, porque primeiro as coisas mudam hoje muito rápido, né? Os costumes mudam. Então aquilo que hoje está na moda, daqui a 2, 3, 4 anos, não está mais, está fora de moda, né? E existe aquele trabalho artesanal que hoje existe, mas muito pouco, né? Que é a parte de acabamento da roupa, né? Do bordado, etc. E o senhor, o que o senhor acha assim do SESC estar fazendo um trabalho como esse? Acho de muito recuperação bom. da história do comércio? Acho muito bom, porque isso daí vai brotar um interesse muito grande das pessoas, dos estudiosos, das pessoas que querem aprender. E tem interesse pela história, né? Isso a senhora sabe que é uma cachaça, né? Querer saber as coisas. É mais ou menos aquela pessoa que coleciona. Então, o colecionador, o cego, a pessoa que ama e a pessoa que gosta, tem mais visão
e mais sensibilidade do que as outras pessoas. O cego consegue detectar a filigrana de uma nota ou de um selo que a gente não consegue, mesmo sem olhar. Né? Ele percebe aquilo. E a pessoa que ama olha com outros olhos, né? Com olhos de observador das coisas que estão, a delicadeza do taco, o verniz das coisas, a porta, o acabamento do granito, da madeira, etc. E o colecionador é a pessoa que tem, além de uma afeição pelas coisas, né, pela arquitetura, ele tem também uma profundidade de experiência. Ele pega, eu sempre digo que existem vários martelos, cada um para bater um tipo de prego, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, bater um martelo para colocar um vidro no automóvel, que é colocado com martelo de borracha, com um martelo de ferro. Senão a gente quebra o vidro. E um preguinho que nós vamos colocar num quadro, numa gravura, tem que ser um martelo especial. Tem que ser um martelinho muito fino, etc. Existe uma diferença muito grande. Eu não consigo detectar, mas existe. Veja, nesse eu consigo descobrir. O marceneiro é aquele que faz isso. O carpinteiro é aquele que faz o telhado. Então, se nós colocarmos um cara que faz o telhado para fazer esse móvel, vai ser um desastre. Aí, se nós colocarmos esse para fazer o telhado, vai ser um desastre também. Porque ele vai querer moldar aquilo de maneira do embelezamento. Então, eu acho que tudo tem a sua função. E eu, quando olhei para essa moça, eu olhei com olhos de um marceneiro, né? E de um cego, que queria detectar tudo que ela pudesse me oferecer. A gente está junto há tanto tempo. E esses filhos são nossos, né? Nós temos tido muita felicidade. A gente tem até medo de ficar falando isso, porque a gente sai aí na rua, está arriscado a ter um mal súbito, né? Mas nós somos muito felizes. Somos, né? E existe uma coisa que, infelizmente, está acontecendo, que é a desintegração da família, né? Que à medida que o tempo passa, não sei se por modismo, ou por, sei lá, por vaidade, ou por, sei lá, por outros interesses, mas a coisa está complicando, né? E à medida que passa, a velocidade é maior. Né? Tá. Então agradecemos. Eu falei muito, hein? Não?